Olá, amigos da TV Minuano, estamos começando mais um Conversando Agro. Esse que é o programa semanal que fala desse setor tão importante para a nossa economia gaúcha e brasileira. O programa que tem a coprodução da AgroEffective, traz todos os sábados às 10h30 da manhã, com reapresentações aos domingos, 10h30 da manhã, também no YouTube e pelo site da TV Minuano, todas as informações e debates com especialistas que falam sobre os mais diversos temas do agro gaúcho brasileiro. O nosso assunto de hoje é a cadeia do leite, que anda passando por algumas dificuldades. Já não é da primeira vez que está passando, e a gente vai esclarecer mais sobre isso e também até como é que fica para o consumidor aqui com os nossos convidados. Eu vou recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gado Holanda, o Marcos Tang, e também o assessor executivo da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, a APIL, Osmar Redim. Antes de a gente passar com eles, vamos conferir como será a previsão do tempo para a semana com Rejane Costa. Os próximos dias terão temperaturas elevadas com aumento da umidade e da nebulosidade no Rio Grande do Sul. No sábado, o calor segue forte, com máximas que podem chegar a 39 graus no oeste e em torno de 30 graus na serra, além de aumento de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas e eventual queda de granizo, especialmente no oeste. No domingo, áreas de instabilidade atuam primeiro no oeste e no sul e ao longo do dia avançam para o norte e o leste, com chuva a qualquer momento e temperaturas mais amenas, entre 27 e 30 graus. Na segunda-feira, a passagem de uma frente fria provoca chuva em todas as regiões, com maiores acumulados na metade norte, e as temperaturas variam entre 27 e 29 graus. A tendência para os dias seguintes é de instabilidade, coberturas de sol e chuvas fracas ao longo do período. Essa é a previsão do tempo para essa semana, e agora nós vamos com os nossos convidados aqui, agradecer a presença deles. Redim, muito obrigado aqui por estar conosco aqui no programa. Ok, nós que agradecemos a oportunidade de poder conversar um pouco sobre a cadeia láctea, que a gente está vendo uma crise pouco vista nos anos anteriores, porque é cíclico as crises da atividade leiteira, mas uma crise tão significativa, atingindo praticamente todos os elos da cadeia produtiva, é a primeira que, no longo da vida que a gente trabalha com leite, estamos vivendo. O presidente Marcos Tang também agradecendo a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar da cadeia leiteira, hein? Juntamente com o meu companheiro de debate aí, o Redim. É o produtor aqui, a indústria aí, mas eu acho que a gente está na mesma cadeia e vai se entender aqui no programa. Mas realmente, Redim, tem que melhorar para ficar ruim. Bom, vamos lá então. Eu quero já falar o que o presidente Tang, depois do Redim, na avaliação de vocês, o que levou a esse cenário, né? A gente sabe que são vários fatores, que não é só no Brasil, mas também no Rio Grande do Sul, mais acentuado, né? Exato, quando a pergunta é generalista, assim, a gente responde, tu tens tempo, né? O que levou? Mas já um pouco da resposta tu já manifestaste. Vamos dizer, tudo que nós podemos, eu e o Redim, elencar aqui, porque é uma questão mundial, nacional e estadual. O leite ele está num processo mundial ruim para o produtor, vamos dizer, e para a indústria também, nacional, e multiplique-se por 5, 10, talvez 50 aqui no Rio Grande do Sul, porque vocês bem sabem, tivemos a oportunidade de conversar, que nós estamos 4, 5 anos com clima, falamos há pouco no tempo, né? Com clima desfavorável à produção de alimento para as nossas vacas, né? Estou falando que o produtor teve que fazer empréstimos além do usual para comprar silagem, coisa que ele produzia autossuficiente na sua propriedade. Eu falo da minha propriedade, nossa propriedade. Aconteceu isso nos últimos 4 anos. Então você já teve um gasto extra. Isso tudo resulta
quem está nos acompanhando, né, telespectador, internautas, vai entender. Isso eu estou falando em custo de produção. E o custo de produção aumentando, a tua margem de lucro diminuindo. E agora chegamos num ponto em que os nossos preços de referência, anunciados por vocês e por todos, estão abaixo do custo de produção. Esse custo calculado pelas diferentes entidades. Porque alguns têm um custo de produção muito alto proibitivo. Porém, agora, mesmo os que outrora considerávamos eficientes, eles estão chiando. Porque nós estamos com a remuneração média pelo litro de leite ao produtor abaixo do custo de produção. Rapidamente, de onde vem isso? Então é um momento mundial, mas aqui no Rio Grande do Sul, este ano, foi um pouquinho melhor para fazer silagem. Nós estávamos há 10 anos sem aumentar a produção, mas eu sempre disse, a nossa genética, o nosso produtor é bom. No que ele conseguiu fazer um pouquinho de silagem, se arrumou um pouquinho, ele já aumentou a produção aqui também. Nós talvez aumentamos aí 1 milhão de litros dia, mas aumentou um pouco, e não vinha aumentando há muitos anos, estávamos estagnados, um dos únicos lugares que estagnava. O Brasil inteiro aumentou um pouco a produção, estamos entrando em verão que é historicamente um período ruim de consumo, de venda, né? Procura, oferta, procura. Então houve esse aumento de produção. Coincide com isso uma importação desenfreada, descomunal e ímpar, que o produtor não consegue entender. Se já temos leite aqui, já estamos produzindo bem, por que importar tanto? Então, soma-se isso, multiplique-se com as condições climáticas e estamos onde estamos. A pior crise, concordo com o Redim, desde que nasci estou na atividade. Bom, Redim, e para a indústria, especialmente as pequenas e médias, esse impacto também é sentido? Os impactos na indústria ele é de um pouco mais longo prazo. Já o ano passado não foi bom para a indústria e esse ano muito ruim. O que está impactando na indústria? Na indústria, ela tem que produzir produtos para o mercado consumidor. O mercado consumidor deu uma estabilizada no consumo. Com as entradas que o Tang falou das importações, e mais o crescimento que nós tivemos de produção no estado, no Brasil e no mundo como um todo, mas só para teres uma ideia, o Brasil deve fechar um aumento de produção deste ano em algo em torno de 8%. O Rio Grande do Sul deve ficar entre 10% e 11% de aumento na produção. Os produtores, apesar de todas essas crises, estão respondendo a um apelo que as indústrias já vinham solicitando antes, porque trabalha com capacidade ociosa. As indústrias, por exemplo, na Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios, a ociosidade é de 36% da sua capacidade industrial. Então ela precisa de matéria-prima para produzir, e produzindo mais precisa vender mais. Os consumidores estão com as rendas comprometidas. Então se observa nas estatísticas que o endividamento das famílias está lá em 45%. E aí o consumidor continua consumindo, mas quantidades menores. Ele vai ao mercado, mas traz menos quantidade. E com esse aumento de produção e as importações, acaba tendo o produto disponível. Então, a lei da oferta e a procura entra em cheio nessa atividade. Então, esse é o reflexo da situação. Nós temos que trazer um outro assunto aqui que a gente tem que falar nos momentos desses, é que quando o preço está caindo no mercado varejista ou no atacadista, os varejistas seguram um pouco para baixar isso. Se nós pegarmos o queijo mussarela,
ele até setembro tinha caído 16% esse ano. Os mercados varejistas baixaram 3%. Veja que eles aproveitam esses momentos de crise para aumentar a renda. Só foram baixar mais rapidamente quando a imprensa começou a falar. A indústria está dizendo que está vendendo a preços baixos, e como é que o consumidor não está chegando ao consumidor? Então agora os últimos dias, dá para dizer 20, 30 dias, é que se percebeu um pequeno redução de preço ao consumidor. A gente vai falar também de consumidor, mas nesse momento a gente vai dar uma parada para ver as cotações dos produtos agropecuários, inclusive do leite, com Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 53,42 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 115,30 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 62,61 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 126,38 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 54,65 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 10,78 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,91 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,73 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,41 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 9,37 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,07 o litro. Esses foram os preços dos produtos agropecuários. O leite, inclusive, segundo a matéria aí na semana, R$ 2,07 o preço médio do litro ao produtor. Preço que também, né, vem caindo. A gente tinha um patamar um pouquinho mais alto, que já era baixo, e ainda caindo aí nesse mês, presidente Tang. Exatamente, é o que vínhamos falando, e também acompanhas também o nosso preço referência no Conselheite. Tanto é o desespero do produtor que tem produtor pedindo que fixássemos o preço mínimo, que a gente nunca quis, e não é essa a ideia, né, Redim, do Conselheite. Veja a que ponto chegou o desespero, e eu entendo. Eu estou aqui representando estes produtores, e acho que temos tido uns debates, embora a crise é sem precedentes, os debates estão mais maduros entre indústria e produtor, quando vê que um precisa do outro, e agora isso se acentua. Mas eu também me associo ao Redim, e eu gostaria de que o varejo também discutisse um pouco e quiçá abrisse mão de um pouquinho de lucro dessa cadeia tão fragilizada nesse momento, mas tão importante. Bom, tocaste num ponto, presidente, que o varejista, o atacadista, o Redim também falou sobre isso, né? E até para o nosso consumidor saber muitas vezes que o pessoal, quando o preço está alto na gôndola, pensa, o produtor está ganhando dinheiro, a indústria está ganhando dinheiro, mas não é bem assim, né, Redim? Exatamente. Então, esta questão a gente levanta e traz à tona justamente para que o consumidor perceba um pouco aonde estão as margens dos produtos, porque não se faz milagre. Você vende o preço a um valor, este valor o varejista tira uma parte, o atacadista tira uma parte, o transportador uma parte, a indústria mais uma parte, e o que sobra para o produtor. Na cadeia láctea é assim que funciona, diferente de outras cadeias que começa o preço ao produtor e cada um vai acrescentando a sua margem necessária para o trabalho. Então, na medida que nós temos dentro do elo da cadeia láctea um setor que absorve uma margem muito grande, sobra menos para os demais. E nós temos que também trazer mais um assunto aqui para a reflexão, é que na verdade nós precisávamos trabalhar o leite como um produto de segurança alimentar, e um dos poucos países que não trabalha a cadeia láctea como
o produto leite como de segurança alimentar é o Brasil. Então, aí mais comentários sobre essa situação do leite, importantes aqui, fundamentais, e a gente vai agora dar mais uma paradinha para a parte de notícias. Quem chega conosco agora é Ieda Risco. A FEBRAC confirmou a recondução da atual diretoria para o biênio 2026-2027. Reconduzido ao cargo, o presidente Marcos Tang afirmou que a continuidade da gestão amplia a responsabilidade e reflete o amadurecimento institucional da federação. Tang destacou a necessidade de fortalecer a estrutura técnica e atuar de forma mais profissional nas representações das associações. Em Esteio, a Gadolando realizou a entrega do Prêmio Destaque Holandês 2025, reunindo produtores, cooperativas, parceiros e autoridades. Durante o evento, o presidente Marcos Tang cobrou medidas efetivas diante da crise da cadeia do leite, com preços baixos e importações em alta. A cerimônia homenageou criadores e instituições que apoiaram a atividade leiteira ao longo do ano. O governador Eduardo Leite sancionou a lei que autoriza o uso da taxa de cooperação e defesa da orizicultura, a CDO, como apoio direto à cadeia do arroz no Rio Grande do Sul. A medida atende uma demanda histórica do setor, com participação da Federarroz e de outras entidades representativas. Os recursos poderão ser usados para escoamento da safra, exportações e apoio a produtores. Mais de 400 búfalos foram ofertados no 7º remate de bubalinos da Santa Úrsula Remates, realizado em parceria com a Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos, a Ascribu, em Glorinha. O evento confirmou a valorização dos animais, com preços em alta e forte demanda do mercado. Segundo a entidade, os resultados reforçam o bom momento da bubalinocultura no Rio Grande do Sul. Essas foram as notícias da semana e a gente tem aqui um minutinho para cada um falar o que fazer, quais são as soluções para amenizar essa questão. Presidente Tang. Bem, quando a gente vem e lança o choro, temos que também apontar alguns caminhos. Vamos lá, objetivando. Eu acho que neste momento, e praticamente todos concordam, precisa uma regulamentação urgente, algo de socorro, do tipo... eu gostaria mesmo de trancar a importação, pelo menos um tempo, uns meses, até o setor respirar. Isso parece que não há vontade política iniciativa para fazer, de quem possa fazê-lo. Precisa ter ônus. Quando a gente está lá, tem ônus, tem que encarar algumas coisas. Gostaria muito disso. Mas, no mínimo, uma compra substanciosa dos governos estaduais e principalmente nacional, para um equilíbrio no setor. E é para ontem aceitar ali a tarifa antidumping, agora aceitaram para revisar. Vai quanto? 5, 6 meses? O produtor já está esgoelado, vai estar morto do ponto de vista econômico até uma resolução. Então isto é urgente, isso é para ontem. Defendo como de médio a longo prazo campanhas reais de esclarecimento sobre produto e consumo, de toda a cadeia a fazê-lo, porque cabe mais consumo, né? A Organização Mundial preconiza 200, nós estamos ali nos 170, nas melhores regiões, então tem 30 litros por pessoa por ano para consumir mais de leite e derivados. Podemos sim aumentar o consumo. E também acho trabalhar no sentido que o produtor tem qualidade, tem sanidade, nós temos que trabalhar para ser um país exportador e não importador. Perfeito. Redim, também, caminhos? O caminho é enxugar a produção agora no primeiro momento, no curtíssimo prazo, seria compras governamentais e dificultar um pouco as entradas do leite. Como a livre comércio não permite isso, mas nós temos a possibilidade, se o governo tivesse uma vontade política, fazer as liberações de importação não automática, precisar a liberação manual, ou seja, o Ministério autorizar. Então ela poderia retardar um pouco a entrada desses produtos. E no médio e longo prazo nós temos, a gente percebe nessa crise que temos que fazer alguns deveres de casa. Nós precisamos diminuir custos,
nós precisamos, não só em nível de produtor, em nível de indústria também, nós temos que ser mais racionais, rotas tem que ser dividida entre as indústrias, não cada indústria ter o seu transportador, porque às vezes você tem 7, 8 ou 9 transportadores passando numa mesma estrada buscando leite. Isso é custo Brasil, e que daí nós não chegamos a ter preços competitivos no mercado internacional. Então tem várias coisas que nós temos que fazer aí de curtíssimo, de médio e longo prazo. Muito bem, antes de a gente encerrar aqui para as nossas despedidas, vamos conferir também a agenda do agro, já com eventos do início de 2026. Quem traz as informações é Arthur Chagas. De 13 a 17 de janeiro de 2026, Bagé recebe a 18ª Agrovino, uma das principais feiras de verão da ovinocultura no sul do país. A programação reúne julgamentos de raças, concurso de carcaças, remates, avaliações técnicas e abertura oficial no sábado no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro de Magalhães. A Agrovino é realizada pela Associação Bagiense de Criadores de Ovinos, ABACO, e pela Rural de Bagé, com apoio de entidades, instituições e parceiros do setor. Estão abertas as inscrições para a 36ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, que acontece de 24 a 26 de fevereiro de 2026 na Embrapa, em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. O evento vai debater o cenário atual da orizicultura, perspectivas de mercado e a conexão entre campo e cadeia produtiva. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site colheitadoarroz.com.br. Essas as agendas dos primeiros eventos de 2026. Rapidamente, presidente Tang, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço e conte comigo, estou à disposição. Redim, também muito obrigado pela presença aqui conosco e a disponibilidade. Nós que agradecemos a oportunidade e precisamos fazer mais debate da cadeia láctea, porque é fundamental na nutrição das pessoas. Também o nosso Conversando Agro vai ficando por aqui neste sábado, com reapresentações domingo, sempre às 10h30 da manhã, aqui na TV Minuano, esse programa que tem a coprodução da AgroEffective. Lembre de acompanhar nas redes sociais da TV Minuano muitas informações, também a diversidade da nossa programação, e nas redes sociais da AgroEffective também muitas informações. Também o nosso programa O Campo e Notícia, que esse fim de semana traz o resgate e a cultura do gado franqueiro no Rio Grande do Sul. Voltamos numa próxima oportunidade. Até mais!